Olá, amigos do Facebook. Hoje estamos aqui prontos para comentar sobre a quarta parábola que Jesus ensinou aos seus discípulos e àquela multidão lá em Mateus 13. Você pode encontrar esta parábola de hoje em Mateus 13, versículo 33, que é a parábola do fermento. Então, é uma parábola muito simples e ela diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Esta parábola muito simples que Jesus contou, mas muito ilustrativa. E ele também não explicou essa parábola, mas é um texto muito simples. Uma mulher tomou as medidas, a medida de fermento, introduziu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Até que tudo ficou levedado. Então Jesus está falando aqui de uma massa, da farinha que é produzida, o pão. Ele já havia falado da semente de trigo, lembra? Que o semeador saía ao semear lá na primeira parábola. Também falou do trigo e do joio na segunda parábola. Na terceira parábola ele falou sobre as aves do céu que vêm e aninham seus ramos naquela árvore de mostarda que se torna grande, e as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos nos seus ramos. E agora ele propõe essa parábola desta mulher que mistura o fermento em 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado. Novamente, Jesus não explicou essa parábola, mas nós temos pistas, temos outros textos que nos ajudam a compreender esta parábola, a quarta parábola da série de 7 que Jesus nos ensinou aqui. A farinha nos fala do trigo misturado que vai virar uma massa, que vai virar o pão. Então nos fala do reino dos céus como uma farinha, como uma massa que está ali batida e pronto para crescer o pão. A mulher nos fala nesse contexto aqui, nos fala de religião. Nos fala de alguém que está introduzindo fermento. E a gente vê na palavra que a mulher sempre se refere ou a Israel, ou à igreja, ou a uma religião, ou a grande Babilônia, lá em Apocalipse, é relatada também como uma mulher. E nesse contexto aqui, essa mulher, ou vamos colocar a religião, introduziu medidas de fermento nessa massa. Na Bíblia nós temos 3 tipos de fermento: o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus e o fermento de Herodes. O fermento de Herodes nos fala da imoralidade. O fermento dos fariseus nos fala da hipocrisia. E o fermento dos saduceus nos fala das doutrinas erradas, das heresias. Então, a mulher, a religião, introduziu imoralidade, introduziu heresias e introduziu soberba, arrogância dos fariseus, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia ou a arrogância. Então, aquela massa, ela cresceu de forma anormal e se tornou uma grande massa bonita, mas com espaços vazios, com uma aparência grandiosa, mas o seu interior não era puro, não era simples, existia contaminação no meio da farinha.
Então é isso que Jesus quer nos trazer, nesta simples parábola. Quando a gente olha o reino hoje, nós vemos imoralidade, nós vemos no meio do povo, vemos hipocrisia, vemos as heresias, vemos tudo isso. E a massa se torna grande, há uma aparência grandiosa, mas está oca, tem espaços, não está compacta por dentro. Também Jesus falou da festa dos pães ázimos, né? Que o judeu observava, e essa festa também se cumpriu em Jesus, que falava do povo retirar todo o fermento de suas casas. E Paulo também nos fala para a gente retirar todo o fermento da nossa vida, para a gente ser uma nova massa em Cristo Jesus. Então esta foi a quarta parábola, espero que você tenha entendido. Compartilhe este vídeo com outras pessoas e vamos prosseguir. Até mais, pessoal.